Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala, galerinha! Mais uma aula de matemática. Chegamos à parte 2, né, de geometria analítica e vamos falar sobre retas, né? A gente vai ver que tem algumas formas de definir a equação de uma reta e essas formas têm a ver com o que for dado pra gente, tá? Então, dependendo do exercício, a gente vai usar um tipo ou vai usar outro. Então eu vou inicialmente só falar que tipos de retas nós temos e depois a gente vai aplicar isso nos exercícios. Tranquilão? Beleza? Tô vendo que o pessoal tá aí. Boa tarde, boa noite, boa tarde, boa noite, todo mundo falando ali. Vamos que vamos. Para começar, pessoal, eu vou pro quadro, tá? E vou mostrar para vocês uma ideia. Olha só que coisa simples. Nós vimos na aula passada a ideia de vetor, tá? Deixa eu colocar aqui. Isso aqui nós vimos na aula passada. Show! E hoje a gente vai pensar na ideia de retas. Como é que vai ser essa reta, pessoal? Eu vou pegar um ponto mais um vetor. Ué, Vilma, mas por que um ponto mais um vetor? Lembra que a gente tinha um pontinho e o vetor ele levava esse ponto até outro lugar, né? E por que isso tem a ver com reta? Porque a reta vai ser o quê? O conjunto de infinitos pontos naquela direção que a gente está trabalhando. Então, olha só. Se eu pegar aqui um vetorzinho assim. Vetor V. Tá? Se eu pegar um pontinho e aplicar o vetor V, esse cara vai trazer o ponto para cá. Pô, Vigo, e se eu aplicar de novo, vai trazer o ponto para cá. E se eu aplicar de novo, vai trazer o ponto para cá. E assim vai. Pô, Vigo, mas isso não vai preencher uma reta, né? Porque vai ficar espaçado. Mas e se eu colocar o vetor múltiplo desse vetor V? Ué, como é que seria um múltiplo do vetor V? O múltiplo do vetor V é pegar esse vetor V e pensar ele em todos os tamanhos. Então eu poderia pegar ele bem pequenininho, ficaria aqui, menorzinho, aqui. Aí eu pegaria todos os pontos que estão aqui, ó. E isso representaria a nossa reta. Ah, viu que você está errado. Porque para representar a reta, eu deveria vir para cá também. Como é que eu posso andar para trás? Se eu pegasse um vetor que tivesse o quê? Uma multiplicação negativa desse vetor V. Ou seja, se eu pegar um múltiplo com um sinal de menos, eu vou trazer o vetor para trás.
né? E aí eu preencheria todo esse processo aqui como se fosse o quê? Uma reta. Isso aqui é a reta que a gente vai trabalhar, que a gente vai construir a partir do ponto e do vetor. Mas que vetor é esse? É o vetor que eu vou chamar de diretor. É o vetor que vai indicar a inclinação dessa reta. Isso faz sentido, pessoal? Essa ideia faz sentido? Deixa eu ver esse chat. Fala pra mim se essa ideia faz sentido. Porque agora a gente está pensando a reta, né, a partir dessa visão, tá? Eu tenho um ponto que eu conheço, ele está nessa reta, e eu tenho uma direção. E acabou. Um ponto e uma direção definem uma reta. Ok? Então isso aí é o ponto de partida aqui pra gente, tá? Bom, feito isso, eu posso ir pro meu slide. Não? Não, pera aí, não entenderam. Arthur não entendeu, cara. Vamos fazer outro desenho aqui. Vamos fazer outro desenho pro Arthur. Pro Arthur. Vamos lá, Arthur. Olha só. Deixa eu fazer aqui um desenho para você. Ó, eu tenho um plano cartesiano. Tá? Eu tenho aqui o eixo X, tenho aqui o eixo Y. Ok? Pô, tem uma reta? Tenho. Tá aqui uma reta. Tá? Como é que é a equação dessa reta? Se você já souber a equação, acabou. Tá tudo bem. Né? Y. Você pode ter acesso ao saque do CPF. Conheça o Consulta CPF. Com ele, você descobre em menos de 1 minuto a situação cadastral do seu CPF de graça. E mais, veja dicas exclusivas de como consultar seu score de crédito. E ainda negocie suas dívidas para ficar com o CPF totalmente regular. Não perca tempo. Baixe o app agora. Disponível na Google Play. Queremos descobrir esse ponto P. Tá? Esse ponto P é um ponto genérico. É um ponto qualquer. Tá? Como é que eu chego naquele ponto P? Ah, eu vou dizer que o ponto P ele é igual ao ponto A, que é esse, que eu conheço, mais um múltiplo do vetor V. Então eu vou colocar aqui, ó, um K vezes o vetor V. Quem é esse K? É a quantidade de vezes que eu coloquei o vetor aqui. Ó. Nesse caso, eu coloquei 2 vezes. Então, o ponto P é o A mais 2 vezes o vetor V. Ah, Vilg, mas e se não fosse uma quantidade inteira? Não tem problema, pode ser qualquer quantidade. O K é um número real. Tá? Isso me permite encontrar todos os pontos que estão nessa direção. Fez sentido agora, Luiz? Melhorou? Tá? Essa é uma forma de pensar na reta a partir da geometria analítica, tá? A partir do vetor que nós trabalhamos na aula passada. Beleza? Luiz Eduardo, quem mais não tinha entendido era Arthur? Arthur. Tá? Fala pra mim se fez sentido. Tá? Não precisa, não tem fórmula nenhuma, tá, gente? Isso aqui, teoricamente, isso aqui é só uma interpretação que eu quero que vocês tenham. Tá? Essa é a ideia da reta. Ah, mas Vilg, se eu quisesse pegar um ponto que está mais para trás do ponto A, aí eu teria que botar um vetor no sentido,
né, para trás. Então botaria um menos, porque ele ia vir para trás do ponto A. Tudo bem? Eu escrevi isso aqui de uma forma um pouco mais detalhada, olha só. Eu botei, em vez de P, eu coloquei um ponto X, tá? Então eu tenho aqui que o AX, ele é paralelo ao vetor U, que eu chamei de V no quadro. São letras que representam vetores, não tem problema. Então, quando que um vetor é paralelo a outro? Quando ele é múltiplo, tá? Então, por isso que tem esse lambda. Ah, mas eu não gosto de lambda, viu? Eu prefiro K. É uma letra qualquer, gente, tá? Só para mostrar isso. Então, essa estrutura aqui é a mesma que eu escrevi aqui. Tá? É isso aqui. Tudo bem? Um ponto vai ser encontrado como? A partir de um outro ponto mais um múltiplo do vetor. Certo? Ok? Bom, como é que vai funcionar a equação paramétrica da reta? Gente, é a mesma coisa. Só que eu vou separar o ponto em quê? A gente sabe que o ponto ele tem x e tem y, né? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Só que eu estou separando, eu estou fazendo uma equação para o x e estou fazendo uma equação para o y. Vocês já fazem essa ideia de decomposição lá na física. Quando vocês têm, por exemplo, um movimento, um lançamento oblíquo, né? Vocês não calculam a componente x e a componente y separadamente? É a mesma coisa aqui. Eu consigo calcular separadamente o x e o y a partir do vetor e do ponto que é dado, tá? Então isso aqui é o mesmo caso de antes, é a mesma fórmula que está aqui, só que aqui está separado por componente. E por que chama de equação paramétrica? Porque a gente vai chamar esse lambda aqui de parâmetro. Esse parâmetro vai dizer quanto o ponto está afastado daquele ponto inicial que a gente está chamando de ponto A, né? Que aqui ele botou coordenada x0 e y0. Pô, Vico, pode me dar um exemplo? Posso. Vamos fazer um exemplo aqui. Posso apagar tudo isso? Pode? Vamos lá. Exemplo. 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 Ó, equação paramétrica de uma reta. Tá? Paramétrica tem a ver com o quê? Com parâmetro. Parâmetro K, ou parâmetro lambda, ou parâmetro que tu quiser. Tá? Ficou feio isso aqui. Então, vamos lá. Exemplo. Eu tenho um ponto A, e esse ponto vai ter coordenadas 2, 3. E eu tenho um vetor diretor V, que vai ser igual a 1, 4. Como é que é a equação da reta, gente? A reta vai ter, vou escrever a mesma coisa de antes, ó. Todos os pontos são da forma A mais K vezes o vetor, não é isso? Não foi isso que eu escrevi no quadro antes? Só que agora eu vou separar em x e y. Ué, viu, como é que vai separar em x e y? Porque o x é o 2 e 1. 2 e 1. E o y é o 3 e 4. Então daqui eu vou escrever o seguinte. A coordenada x, ela pode ser escrita como 2 mais k vezes 1. Aqui, ó. É essa equação aqui, só que para o x. E o y é igual a 3
mais K vezes 4. Ué, Vigo, não entendi. Isso aqui, ó, é uma equação da reta que depende do quê? Do parâmetro K. Então, para cada valorzinho de K que você colocar, tu vai encontrar um ponto dessa reta. Quer ver? Ó? Vamos escrever aqui, vamos desenhar essa reta. Ó, representação da reta. Vamos lá. Pontos da reta. O primeiro ponto é o ponto A, nós já conhecemos. Inventa um valor de K aí pra gente. Fala aí, K igual a quanto tu quer? Diz um número, qualquer valor. 8. Se o K for igual a 8, o que vai acontecer? Vamos encontrar um ponto aqui, R, do Renan. Tá? Se tu botar o K valendo 8, quanto vai dar isso aqui? 2 mais 8 vezes 1. Vai dar 10. E aqui? 3 mais 8 vezes 4. 32 mais 3, 35. Então, Renan escolheu. A nossa reta está aqui, ó. Ponto 2, 3. É esse, ó. 2, 3. Ponto 10, 35. Tá aqui, ó. 10, 35. Então, eixo X, eixo Y. Acabou. A reta é essa. Tá? Ah, mas eu escolhi outro número para ser colocado no lugar do K. Vai estar aqui na mesma reta. Tá? Esse K é o valor que a gente chama de parâmetro. Então, qualquer valor de K vai encontrar um novo ponto para essa reta. Faz sentido? K igual a 0, se tu colocar o K igual a 0, peão, tu vai encontrar o próprio valor do A. O próprio ponto A. Tá? Então, você vai chegar no mesmo lugar, não vai dar para descobrir a reta, né? Na questão já vem os números? Já. Né? Nesse caso aqui, eu estou te dando o ponto e o vetor e estou pedindo a equação da reta. A equação é isso aqui. Tá? Quando que a gente vai usar? Quando for conveniente. Né? A gente vai ver que tem outras equações da reta. Tudo bem? Tranquilo até aí? Tranquilo até aí. Né? Bom, e agora nós vamos para a equação simétrica da reta. O que é a equação simétrica? A equação simétrica é quando a gente faz o quê? Elimina o parâmetro. Ué, Vigo, mas como é que eu posso eliminar o parâmetro? Como é que eu posso eliminar o parâmetro? Aqui não tem o valor do K? Tem. Aqui não tem também o valor do K? Tem. Se você isolar o K nessa equação e isolar o K nesta equação, você vai conseguir montar outro tipo de equação, que é a equação simétrica. K igual a K. Tem essa simetria, né? Então, a partir da equação paramétrica, a gente consegue montar a simétrica. Tira um print aí que eu vou apagar essa representação e vou construir a simétrica a partir daqui. Olha que coisa fácil. Printou? Printou, né? Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Olha só. Equação paramétrica e agora equação simétrica da reta. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar essas duas equações e vou isolar K. Vamos fazer isso? Ó, nessa primeira equação aqui,
x é igual a 2 mais k. Você concorda que k é igual a x menos 2? Sim ou não? Guarda isso. K é igual a x menos 2. Agora olha essa aqui de baixo. Y é igual a 3 mais 4k, né? O que eu faço então? Passa o 3 para o outro lado, então ó, 4k é igual a y menos 3. Y vai ficar agora dividido por 4. Ó, y menos 3 dividido por 4. Descobrimos o k de novo. Ué, mas o k não é o mesmo? Nessas duas equações aqui, o k não é o mesmo valor, não é o mesmo parâmetro? Então você vai igualar essas duas igualdades, ó. Vai ficar assim, ó. Igualando. Temos x menos 2 é igual a y menos 3 sobre 4. Isso aqui, gente, é a equação simétrica. Mas o que tem de simetria nela? A simetria tá porque k é igual a k. Ó, k é igual a k. Então ela é simétrica. Os dois lados são iguais, né? Essa é a brincadeira aí da simetria. Faz sentido isso? É a mesma coisa, gente. A gente está escrevendo de diferentes formas a equação da reta. Tá? Agora, será que daqui dá para eu chegar na equação da reta que você está acostumado? Como é que é a equação da reta que você está acostumado? É a equação reduzida da reta, que é da mesma forma que a função afim, né? Y igual a alguma coisa, né? Y igual a x mais b. É só você pegar essa equação aqui e isolar o x. Perdão, isolar o y. Aí você vai encontrar y igual a x mais b e vai descobrir a equação do mesmo jeito. Calma, gente. Olha ali, ó. Como é que eu vou resolver a equação? Gente, isso aqui é uma reta. A reta, a resolução da reta, né? A solução da reta é você desenhar a reta, é você representar a reta. Tem infinitos valores de x e y que satisfazem essa igualdade, não tem um valor, né? A reta é isso, é uma representação de vários pontos. Tudo bem? Fez sentido isso aí? Ok. Essa aula e as demais ficam salvas em alguma playlist ou somente soltas no canal? Soltas não, gente. Tem uma plataforma do negócio. Arrumadinho, o que foi feito em cada semana, por que a gente está aqui hoje. Tem um plano de tudo que está acontecendo. Tá bom? Vamos lá, Felipe Mota. Seria y igual a k vezes 4 menos 3? Não, não tem mais k, Felipe. Olha só, como é que eu saio daqui e chego na equação reduzida? Tira print aí, tira print aí. Foi? Vamos lá, deixa eu apagar agora isso. Vou deixar só esse quadradinho aqui com essa equação. Ó, depois dessa sequência, né, eu consigo chegar nessa outra forma de representação aqui, ó. Equação reduzida da reta. Essa equação é a mesma que você está acostumado. É assim, ó. Tá? Isso aqui você já conhece. Agora, como é que ela vira essa? Vamos lá, ó, pensa aqui, ó. Pega isso, multiplica cruzado, ó. Deixa eu reescrever aqui. X menos 2 é igual a y menos 3 sobre 4. Como é que eu faço para o y ficar isolado? Multiplica cruzado. Ó.
4x menos 8 é igual a y menos 3. Passou o 3 para o outro lado, ficou mais 3, né? Então, 4x menos 8 mais 3 igual a y. Então, y é igual a 4x menos 5. Isso aqui é a equação reduzida da reta. Agora, vamos fazer um teste. Pega aquele primeiro exemplo que eu dei lá, que eu desenhei, inclusive. Eu te falei o seguinte, né? O ponto A era quem? O ponto A, 2, 3. O que significa isso? Quando o x é 2, o y é 3. Lembra disso? Então vamos testar aqui, ó. Se tu botar o x valendo 2, o que vai acontecer aqui, ó? 4 vezes 2, 8. Menos 5, 3. Então, quando o x é 2, o y é 3. Beleza. Qual foi o outro ponto que nós achamos? Foi o 10,35. Lembra do 10,35? Então, se tu botar o x valendo 10, quanto vai dar isso aqui? 4 vezes 10, 40. 40 menos 5, 35. Então, quando o x é 10, o y é 35. Tá? Então, essa é a mesma reta que essa aqui. Ela só está escrita diferente. O nome dessa representação é equação simétrica. O nome dessa representação é equação reduzida, tá? E ela vai ter vantagens. Por quê? Como a gente já teve aula de função afim, a gente sabe que esse camarada aqui, ó, esse 4, ele representa a inclinação, ele é o coeficiente angular, né? Esse 5 aqui, menos 5, é o cara onde corta o eixo Y. Aí tem outras coisas. Cada forma de representação tem a sua vantagem. Tudo bem? Beleza? Molinho? Então é isso. Eu estou falando o tempo todo da mesma reta, mas eu estou escrevendo essa reta de formas diferentes. E essas representações vão ter vantagens e desvantagens. Cada uma delas vai ser usada em algum momento. Show? Bom, vou falar depois da equação reduzida da equação geral. O que é a equação geral? Posso apagar aqui? A equação geral vai ser quando a gente pegar essa equação aqui, ó, e passar o y para cá. Ou seja, tirar todo mundo do mesmo lado e deixar um zero do outro lado. Vai ficar assim, ó. Equação geral. Equação geral da reta. Então, ó, vou pegar o y e vou jogar para lá. Então, ó, 4x menos y menos 5 igual a 0. Tá? O importante é que aqui, ó, não tem ninguém. Então, ó, ninguém no segundo membro. Tá? Ninguém. Então, ó, peguei todos os caras e coloquei no primeiro membro, ó, x, y e o termo independente. Tá? Então, isso aqui também pode ser pedido na questão. Mas é a mesma coisa, eu só fiz o quê? Uma manipulação, é a mesma fórmula, tá? É a mesma reta, é a mesma ideia. Por que era 4? Porque eu inventei 4. Foi o vetor que eu inventei. Tudo bem? Foi um exemplo. Podia ser qualquer número. Quer fazer para outro número, Arthur? Faz aí. Ó, outro exemplo. Então eu quero o ponto A sendo menos 1, 5, e o vetor eu quero que seja 2 menos 2. Então agora eu quero que tu faça o quê, Arthur? Na ordem. Monta a equação paramétrica
que é aquela que separa em x e y e tem o k. Depois da equação paramétrica, isola o k, monta a equação simétrica. Depois de montar a equação simétrica, multiplica cruzado e encontra a equação reduzida. Depois de encontrar a equação reduzida, joga todo mundo pro mesmo lado e encontra a equação geral. Tá? Esse é o passo a passo de tudo que eu fiz até agora. Tudo bem? Então os valores que estão no quadro são valores que eu inventei, porque é um exemplo. Ok? Tá tranquilo? Foi ou não foi? Bom, feito isso, pessoal, nós já temos as informações que eu preciso. Tá? Então olha a pergunta que eu vou trazer aqui agora. Equação simétrica, equação geral, ok? Exercício proposto. Ó, determine a equação reduzida da reta que passa pelos pontos 1, 4 e 4, 2. 4 menos 2, perdão. Olha só, é claro, gente, é claro que eu poderia resolver, tá? Pegando isso aqui, ó, e substituindo os pontos e fazendo um sistema igual a gente fez a vida toda, tá? Igual a gente fez a vida toda. Mas eu não quero. Eu não quero fazer desse jeito. Eu quero gravar o processo que eu mostrei aqui hoje. Então eu vou fazer usando esse caminho vetorial que a gente tem, tá? Então eu vou trazer aqui essa leitura analítica desses valores, ok? Então vamos lá. Primeira coisa. Posso apagar? Posso apagar? Vamos lá. Olha só. Vou fazer de um jeito mais longo, só para que vocês possam gravar o processo que nós tivemos aqui hoje, tá? Então, ó, proposto 1. Proposto 1. Quais são os dados? 2 pontos. Eu tenho ponto A. É 1, 4 ponto A? Qual é o ponto A? 1, 4. E o ponto B? 2 menos 2? 4 menos 2. Mas, viu, que eu não sei fazer. Por quê? Porque ele me deu 2 pontos. Eu não sei fazer com 2 pontos. Eu só sei fazer quando ele me dá um ponto e um vetor. Caraca, mas como é que eu vou descobrir um vetor? Porque se eu olho para 2 pontos, eu pego o vetor é o ponto o cara que está levando esse ponto nesse outro ponto. Então olha o que vai acontecer. Só de olhar, o vetor é o seguinte, ó. Quem é que leva o 1 no 4? 3. Quem é que leva o 4 no menos 2? Menos 6. Caraca, então ele me deu o vetor sem dizer que tinha um vetor ali. Me deu um vetor escondido. Pegou essa ideia? Isso aqui é uma informação que está escondida quando ele me dá 2 pontos. Porque se a gente entendeu a aula passada que o vetor é o cara que leva um ponto, ponto é um endereço, né? Que leva o cara que está no ponto 1, 4 para o cara que está no 4, 2, ele está me mostrando o quê? O vetor faz isso. Ele transporta um ponto de um lugar para o outro. Ah, então o vetor é esse. Então vamos lembrar aqui o passo a passo, o roteiro de toda a aula de hoje. Ó, a gente começou a aula com a paramétrica. Tá? Como é que era a equação paramétrica? Ó, o x, vou usar o ponto A como ponto de partida. Ele estava no 1 e ele vai andar 3K. O y, ele estava no 4 e ele vai andar menos 6K.
Isso aqui é a equação paramétrica dessa reta. Tudo bem? Agora, como é que eu transformo a reta paramétrica em simétrica? Para transformar a paramétrica em simétrica, eu preciso isolar o K. Então, ó, na primeira equação, ó, K é igual a x menos 1 sobre 3. Tá vendo? Passou o 1 para cá, ficou x menos 1. E passou o 3 dividindo. E o y? Como é que eu vou fazer a parte de baixo? Ó, 6K vai ficar 4 menos y sobre 6. Vê se tu pega isso aí. Ó, vai ficar o quê? Y menos 4 sobre menos 6. Posso até escrever assim, se vocês preferirem. Para manter o padrão. É a mesma coisa. Ó, y menos 4 sobre menos 6. Tá? Não é muito comum a gente botar aqui o cara negativo. Era só você trocar o sinal de cima e de baixo. Tá? Então isso aqui é a equação simétrica. Da equação simétrica, né? Como é que eu monto a simétrica? Eu igualo esses dois caras, né? Ó, x menos 1 sobre 3 igual y menos 4 sobre menos 6. Isso aqui é a equação simétrica. Beleza? Pô, viu, como é que eu saio da equação simétrica e vou para a equação reduzida? Multiplica cruzado isso aqui. Então, ó, x menos 1 vezes menos 6 e y menos 4 vezes 3. Né? Então, vamos fazer aqui a distributiva, ó. Menos 6x mais 6 é igual a 3y menos 12. Né? Fico, mas não tá bom. Por quê? Porque a reduzida é o y sozinho. Então vamos melhorar isso aqui, ó. Menos 6x mais 6 mais 12 é igual a 3y. Como é que eu faço para o y ficar sozinho? Divide tudo por 3, ó. Y é igual a menos 2x mais 6. Né? Porque 18 por 3 vai dar 6. Menos 6 por 3 vai dar 2. Então isso aqui é a equação reduzida. Viu que como é que eu saio da equação reduzida e vou para a equação geral? A equação geral é só tu botar todo mundo do mesmo lado. Então você pode ou passar o y para lá, ou passar tudo isso para cá. Então você escolhe. Vai ficar assim, ó. 2x mais y menos 6 igual a 0, ou menos 2x menos y mais 6 igual a 0. Tanto faz. Depende de para qual lado você jogou as coisas. Ok? Então isso aqui que está no quadro, pessoal, foi uma revisão de tudo que eu falei na aula até agora. Ok? Pegaram o passo a passo? Vetor é o mensageiro. Isso aí. Isso aí, Renan. Beleza? Pegamos? Então vamos lá. O que o exercício pediu? O exercício pediu a equação reduzida. Olha lá, ó. Y igual a menos 2x mais 6, ó. Reduzida, ó. Menos 2x mais 6. Viu, mas será que eu preciso fazer isso tudo, todo esse passo a passo? Não. Olha como é que eu posso daqui, ó, vir diretamente para cá. Ó, eu não usei o ponto A como ponto de partida? Olha o que eu estou escrevendo aqui, ó. X menos x0, ó, x menos esse cara, dividido por quem? Dividido por esse, multiplicado, perdão, por esse, tá? Então, dividido por x do vetor. Então, esse x do vetor, ó, tá aqui, ó, vai multiplicar para lá. Ó. Igual y menos y0 sobre o y do vetor, né? É isso. Esse cara é o x0 e y0, x do vetor e y do vetor.
Então aqui você multiplica cruzado, chegou aqui. Tá? É isso. Ah, mas eu não tem nada demais fazer esse passo a passo. Eu não preciso decorar isso. Isso aqui é besteira. Por isso que é importante entender o processo. O processo é que vale mais. Tá? Outro caminho é o caminho antigo, que não tem visão analítica, que é só pegar os pontos, substituir e fazer o sistema. Tá? E aí descobrir o valor bonitinho. Vou fazer também esse caso assim que a gente voltar do intervalo. Mas eu tô aqui não é para fazer só uma forma, né? Eu tô mostrando 4 formas de construir a equação da reta. Beleza? Bom, fechamos por aqui a nossa primeira aula. E eu volto ainda com o segundo tempo daqui a pouquinho. Beijo, tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.